Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na tarde dessa segunda-feira, dia 16 de junho e amanhã tem estreia do nosso Flusão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Como é que tá o teu coração? Nosso coração aqui tá acelerado, tá apreensivo e vamos torcer muito para que a gente possa fazer uma grande estreia e quem sabe já vencer o nosso primeiro duelo, que não será fácil, de maneira nenhuma será fácil enfrentar o Borussia Dortmund nessa estreia. Tô chegando nessa tarde de segunda-feira para poder te atualizar, falar para vocês que Renato Gaúcho soltou a bomba. Ou será que é uma grande estratégia? Tô com um vídeo completo sobre o raio-x desse jogão de amanhã entre Fluminense e entre Borussia Dortmund. Quero te convidar com todo carinho para mais um conteúdo especial no nosso canal depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Segunda-feira, véspera dessa grande partida, né? Dessa partida que a gente está tão esperando já há bastante tempo. E será amanhã, Fluminense e Borussia Dortmund. O coração tá, cara, apreensivo, às vezes a gente tá até falando errado. Essa noite provavelmente eu vou sonhar com esse jogo, entendeu? Mas vambora, a gente tem que enfrentar esse jogo com coragem e tem que enfrentar esse jogo com muita honestidade pela nossa história, pela nossa camisa. E eu creio que se a gente jogar tudo que a gente pode surpreender o Borussia Dortmund amanhã, beleza? Antes de eu falar desse vídeo, eu quero contar com o teu carinho, que é todo importante para mim, todo especial. Deixa o teu like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal. Se você ainda não é um inscrito, comenta, deixa aí tua participação. E se você puder nos ajudar, compartilha esse conteúdo com mais tricolores. Beleza pura? Bom, antes de passar rapidinho sobre esse raio-x, falar para vocês sobre a rodada de ontem, né? Bayern de Munique 10-0 no Auckland City. A gente já sabia que ia ser um massacre. PSG 4-0 no Atlético de Madrid. E isso já pegou um pouquinho de surpresa pra gente, porque a gente não imaginava que fosse acontecer com tanta facilidade. E depois, na parte da tarde, teve o jogo, né? Parte da noitezinha. Palmeiras e Porto 0-0, um grande jogo do Palmeiras, né? Infelizmente ficou faltando o gol ali. E no final do dia, às 11 horas da noite, Botafogo ganhou de 2-1 do Seattle Sounders, né? Lá nos Estados Unidos. E aí conquistou a primeira vitória do brasileiro na competição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Hoje tem o Flamengo, logo mais às 8 horas da noite, né? Ou 10 horas da noite, agora eu não tô... Acho que é 10 horas da noite. E o Fluminense joga amanhã às 1 hora da tarde. Não perde não, hein? 1 hora da tarde vamos ter a estreia do nosso Flusão. Nesse momento agora o Chelsea está ganhando do Los Angeles Galaxy por 1-0, tá? Acabou de fazer o gol agora. O jogo tá indo lá pro intervalo do primeiro tempo. E vamos ver como é que vai terminar esse jogo aí, tá bom? E mais tarde tem o jogo do Flamengo. Depois tem, antes do jogo do Flamengo, tem o jogo do Benfica e do Boca Juniors também, tá? É o terceiro dia de competição aí do Super Mundial de Clubes da FIFA. Mas, gente, falando de Fluminense e de Borussia Dortmund, esse aqui é o que importa aqui pra gente aqui. Nesse vídeo, eu quero trazer pra vocês um pouco de como o time do Borussia Dortmund, ele enfrenta os seus adversários, como que o Fluminense pode driblar isso para poder surpreender o Borussia Dortmund amanhã. Esse jogo é meio-dia lá no MetLife Stadium, tá? Lá em Nova Jersey. O Fluminense já está lá em Nova Jersey, chegou ontem e, se Deus quiser, vai dar tudo certo pro nosso Flusão. A equipe tá bem preparada, a equipe tá, sabe, muito bem orientada do que tem que fazer amanhã dentro do campo. Mas eu quero começar falando para vocês sobre uma imagem que eu vou colocar aqui na tela e eu vou falar por detrás dessa imagem para vocês, tá bom? Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Isso aí, gente, já demonstra muita coisa, que a nossa atenção amanhã ela tem que ser uma atenção totalmente especial e totalmente redobrada em cima desse atleta em especial, que é chamado Guirassy. Guirassy é um camisa 9, bom demais, um camisa 9 muito letal e tá em 2 temporadas muito bem lá no futebol alemão, tá? São 49 gols dentro de 2 temporadas, temporada 23, 24 e 24 e 25. 7 gols foram de pênalti e 42 gols normal, de cabeça, e muito desses gols apenas com um toque. Então, voltando aqui para mim, quero falar para vocês que amanhã o Fluminense tem que estar atento com o seu sistema defensivo e também o seu grupo de volante,
Claro que não vai ficar todo mundo em cima de um cara, mas Thiago Silva e Freitas tem que estar atento a esse centroavante que é muito perigoso, Guirassy, tá? Um jogador de altíssimo nível. Só para vocês terem uma ideia, ele é tão completo que ele consegue fazer mais de uma função jogando lá na centroavância. Ele não é só centroavante não, ele é aquele jogador também que arma para poder dar passes, dar assistência para os seus colegas. Então é um cara super completo que merece uma atenção muito redobrada, muito especial sim, no jogo de amanhã. Não é qualquer adversário, a gente sabe que é um Borussia Dortmund que é melhor do que o Fluminense, tá? Mas a gente também sabe que não é nenhum bicho papão. Porém, os caras têm muita qualidade e o Fluminense tem que estar atento a isso. Só para vocês terem uma ideia, naquela partida contra o Barcelona, na volta lá no estádio deles lá, na Alemanha, eles estavam quase revertendo o placar. Perderam de 4-0 contra o Barcelona e aí estava revertendo por 3-0, se eu não estou enganado. Teve um gol contra lá do jogador do Borussia Dortmund e aí o jogo terminou 3-1, o Borussia Dortmund foi eliminado. Mas a atenção, ela é necessária nessa partida de amanhã, muito necessária, porque os jogadores são jogadores de boa qualidade, tá? Alguns são de muito boa qualidade, a gente tem que ficar muito atento a esse time do Borussia Dortmund, tá? Tô colocando aí na tela para vocês agora o provável Borussia Dortmund de amanhã, tá? No gol eles vão ter o Kobel, na lateral direita, fazendo um ala pela direita, né? O Rieson. Na zaga tem Sully, Anton e Bensebaini. Esse é o trio de defesa do Borussia Dortmund, tá? Na frente eles vão ter o Svensson, o Mencha, o Sabitzer. E na frente eles vão ter o Brandt, o ADM e o Guirassy. E o técnico é o Niko Kovac. Esse é o provável time de amanhã do Borussia Dortmund para poder enfrentar o nosso Fluminense Futebol Clube, tá? A grande questão do Borussia Dortmund é que ele estava tentando, o técnico Niko Kovac, tentando acertar a marcação do time. E aí, quando agora por último, nos últimos jogos, ele encontrou a formação 3-4-3, que vem dando muito certo lá no Borussia Dortmund. E aí, meus amigos, a gente vai ter uma grande preocupação com esse sistema de marcação. Eu quero estar colocando para vocês aqui agora algumas fotos, na verdade são 4 fotos, para vocês verem como que ele se compõe, tá? Dentro do campo, isso falando taticamente, para vocês entenderem o que a gente pode enfrentar amanhã diante do Borussia Dortmund, tá? A primeira foto, vocês estão dando uma olhada aí agora, eu tô falando aí por trás aí, a marcação que eles utilizam na saída de bola. Vocês podem perceber que são 5 jogadores marcando em linha alta. E aí o Fluminense, ele vai precisar ter muita qualidade nessa saída de bola se ele quiser sair quebrando essas linhas. Então, falando para vocês aqui como que o Fluminense pode sair dessa jogada, tem que sair com muita coragem e com muita inteligência. Se o Fluminense sair dessa pressão de linha alta, ele vai sair em velocidade e pode encontrar uma certa fragilidade na defesa do Borussia Dortmund. Então esse é a primeira foto que eu quero te mostrar, o Borussia Dortmund marcando nessa linha alta, tá? Outra foto agora para vocês aí é a saída de bola com os 3 zagueiros bem adiantados e os alas bem adiantados também. A gente pode perceber nessa foto aí que vocês estão vendo. Então, os 3 zagueiros que têm muita qualidade na saída de bola, eles saem tocando para poder fazer essa ligação direta, bem avançada, com os alas pela direita e também pela esquerda. Vai depender de que posição esteja a bola. E aí, o que acontece? Aqui também, o Fluminense está bem ajustado na marcação para poder, quando conseguir retomar essa posse, sair em velocidade. Tá muito nítido, tá muito claro para mim que vai ser um jogo de muito reativo, tá? O Fluminense vai ter que se posicionar muito bem na defesa, porém, quando o Fluminense conseguir interceptar essa jogada, pegar essa bola, o Fluminense tem que ter muita qualidade na saída em transição rápida, em transição veloz, para poder surpreender o Borussia Dortmund, tá? A terceira foto aí que vocês estão vendo agora são eles chamando a equipe adversária para o campo deles de defesa. Para quê? Para poder também eles encontrarem essa saída pelo meio de campo e também pelas pontas para poder abrir a defesa do adversário. Outra informação é que nesse chamarisco, nessa arapuca, o Fluminense também precisa estar muito atento a esse tipo de jogada para poder não ser surpreendido pelo Borussia Dortmund. Então, toda a atenção, como a gente vem falando para vocês aqui, ela se faz muito necessária, muito importante para o Fluminense não vacilar e não bobear nas
tentativas do Borussia Dortmund amanhã diante do Fluminense, tá bom? O Fluminense vai precisar de muito fôlego, vai precisar de muita atenção para poder se posicionar bem, para poder surpreender o Borussia Dortmund quando tiver com a posse da bola, tá? E por último, eu quero colocar essa foto aí para vocês, tá? Como vocês estão vendo aí, o que acontece? Aqui são quando eles são atacados. Vocês percebem que eles fazem duas linhas bem defensivas, tá? Bem baixa, uma linha de 5 homens praticamente em cima da linha da grande área e uma outra linha de 4 homens, ela fica um pouco mais à frente, como se fosse ali na primeira volância. E vocês podem perceber pela foto que o Guirassy, ele fica numa parte sobrando, né? Ali na parte da sobra ali, ou seja, para poder, numa eventual roubada de bola, ele ligar um contra-ataque rápido para o Borussia Dortmund. E aí, aqui é um outro detalhe. É muito importante o Fluminense estar atento para poder quebrar essa marcação no X1. E aí a gente vai ter muita importância de John Arias, de Kevin Serna e quem sabe também de Keno para poder a gente quebrar essa marcação do Borussia Dortmund e tentar encontrar uma boa finalização ou um bom passe para que a gente possa finalizar em gol e quem sabe conseguir fazer os gols, tá? Então, são diversas maneiras que o Borussia Dortmund ele vai enfrentar o Fluminense e o Fluminense tem que estar atento em todos os momentos da partida para poder a gente procurar vencer o Borussia Dortmund. Então, meus amigos, passando aqui para vocês um pouco como joga o Borussia Dortmund, eu quero falar para vocês aqui agora como que o Renato Gaúcho tá pensando esse confronto de amanhã, tá? Saiu agora na parte da tarde uma informação do Marcelo Neves que o Renato não vai colocar Germancano de titular nessa partida amanhã. O que me pegou de surpresa. E na coletiva que ele deu lá em Nova Jersey nessa tarde de segunda-feira, ele disse que não vai colocar porque Germancano está voltando de lesão e está sem ritmo de jogo. Logo, ele deve entrar no decorrer da partida no segundo tempo. E aí me faz pensar o seguinte: como que essa partida ela tem tudo para ser uma partida estratégica por parte de Renato Gaúcho na escolha da formação inicial, na escolha da equipe que vai iniciar essa partida. Fagner, você acha que ele vai colocar Everaldo? Acho que ele não coloca Everaldo. Acho que ele coloca uma formação de muita transação e velocidade, tá? E aí, vou falar para vocês aqui o que ele deve fazer de escalação amanhã, tá? Isso aqui é uma opinião minha, não é uma informação, para que fique bem claro para todos vocês, tá? Acho que amanhã a gente entra com Fábio. Tô pensando aqui no Guga na lateral direita, não Samuel Xavier, tá? Mas qualquer um que entrar tá beleza. Thiago Silva, Freitas e o René. Por que eu tô falando de Guga e René? Junto com o Thiago Silva e Freitas, a gente precisa ter uma defesa que tenha bom aspecto defensivo, que saiba defender bem. E aí eu acho que o Guga é melhor do que o Samuel Xavier e acho que o René é melhor do que o Gabriel Fuentes nesse aspecto, tá? Então a gente deve ir com essa linha de 4 aqui: Guga, Thiago Silva, Freitas e o René. Mais na frente, a gente deve ter aqui 3 homens de meio de campo, 3 volantes: Martinelli, Hércules e Nonato, tá? Dando bastante dinâmica nesse meio de campo. Acho que é esse meio de campo que vai entrar amanhã. E pro ataque, a gente tem John Arias, que a gente sabe que é titular absoluto, tá? Não tem, é incontestável no Fluminense, pela direita. Pela esquerda, iria o Kevin Serna. Só que eu acho que o Kevin Serna não vai fazer a ponta esquerda. Fagner, ele vai fazer o quê? Falso 9. Acho que Kevin Serna será um falso 9 amanhã, vai jogar de centroavante e quem entra no lugar dele aqui, eu acredito que seja o Canóbio, que é muito veloz, a gente vai precisar muito dessa transação rápida, tá? Em velocidade, ou acho que é o Keno. Mas eu ainda acho mais que o Canóbio deve ser o titular amanhã contra o Borussia Dortmund. Então, repetindo o time para vocês que eu acho que vai entrar: Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Nonato, Martinelli, Hércules, Nonato, John Arias, Canóbio e Kevin Serna. Eu acredito demais que deve ser esse time amanhã para o Fluminense jogar com muita velocidade, com muita versatilidade, com muita rapidez no seu contra-ataque, que isso vai ser fundamental. A gente vai precisar surpreender o Borussia Dortmund em alguns momentos do jogo, né? Se não em todos os momentos, e você jogar numa transição rápida será fundamental para poder a gente chegar ao gol e confundir aí o Borussia Dortmund, tá? O que você pensa sobre isso? Germancano não será titular, deve entrar no decorrer do segundo tempo. Você acha que esse time com Arias, Canóbio
e Kevin Serna é um time bom para iniciar essa partida? Deixa aí os teus comentários, beleza? A gente volta no próximo vídeo para poder seguir te atualizando e a gente também tem amanhã de manhã o vídeo de pré-jogo com todas as informações desse grande duelo da nossa estreia do nosso Flusão no Super Mundial de Clubes da FIFA. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.